Bom, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. E, obviamente, nós vamos começar com o conteúdo que nós estávamos vendo nas aulas presenciais, que era as noções de cálculo integral. Antes de nós entrarmos nessas noções propriamente ditas, nós vamos comentar brevemente algumas ideias por trás do conceito de matemática que vai nos ajudar a compreender melhor não só as noções de cálculo integral, mas também outros fenômenos matemáticos. E que ideias são essas? É como está estruturado o pensamento da matemática, o método da matemática. E a partir disso a gente vai conseguir entender melhor como a matemática funciona e a ideia é que isso nos ajude, esse conhecimento nos ajude a entender os processos de cálculo, os fenômenos matemáticos que nós vamos estudar mais à frente. Então, a matemática ela pode ser definida de diferentes contextos, por diferentes situações e de diferentes formas, por diferentes palavras. Mas, de modo geral, nós podemos defini-la como sendo o raciocínio dedutivo de um determinado fenômeno. O que é que isso significa em termos mais simples, em palavras mais simples? Todo fenômeno que ocorre, ele tem uma lógica por trás. Ele não ocorre de modo completamente aleatório. Existe uma lógica capaz com a qual você pode estudar esse fenômeno. Então, esse fenômeno se processa segundo alguma sequência lógica, às vezes totalmente aleatória, às vezes não. E esses fenômenos que não são aleatórios, que não são, eles têm uma lógica por trás, são os fenômenos que são estudados pela matemática. Então, a ideia da matemática seria decodificar a lógica associada a esses eventos. Então, isso é uma parte muito importante da matemática. Uma outra parte é ver como esse fenômeno, como essa lógica é processada. E para isso vem o que a matemática chama de cálculo. Então, a noção de cálculo é a complementação da lógica. Desse modo, o pensamento matemático ele estaria estruturado em dois eixos. O primeiro seria compreender um fenômeno. Então, observar um fenômeno e estudar a lógica associada a ele. A segunda parte seria demonstrar essa lógica através de um processo de cálculo. Então, existem duas formas, dois pilares, vamos dizer assim, né, no qual a matemática está assentada, no qual a matemática é construída. O estudo da lógica por trás de um fenômeno e também a forma de se demonstrar essa lógica através de um cálculo. Quando nós estivermos aplicando essas noções de modo mais prático, nós vamos entender melhor o que cada uma delas significa. Então, continuando. Sendo assim, o que seria então esse fenômeno? O fenômeno são todos os acontecimentos à nossa volta. Então, tudo que está à nossa volta são fenômenos passíveis de serem estudados, né, pela matemática, de terem a sua lógica estudada pela matemática. Então, esses eventos eles são fenômenos naturais, são fatores naturais, ou também sociais. Então, mesmo os fenômenos sociais, muito embora eles também tenham algum componente de aleatoriedade, os fenômenos sociais, eles também têm uma certa lógica, eles também podem ser descritos a partir de um prisma matemático, eles podem ser matematizados. Então, esses fenômenos sociais, eles são, obviamente, no nosso curso, o principal objeto de interesse. Então, a ideia é descobrir determinadas lógicas matemáticas por trás de fenômenos sociais. Então, resumindo, esses fenômenos são todos os acontecimentos, todos os eventos, sejam eles sociais ou naturais, que ocorrem à nossa volta. Então, eles podem ter sua lógica decodificada e serem analiticamente processados através de um cálculo. Então, esses fenômenos sociais, obviamente, são o nosso principal objeto de estudo aqui no curso. Bom, nesse caso, agora nós vamos entrar no nosso conteúdo, o cálculo integral, né, propriamente dito. Então, sobre a questão dos materiais, houve uma mudança dos materiais que foram definidos nas aulas presenciais, né, os livros que eu sugeri para vocês fazerem a leitura
naquela época, né? E os que nós vamos efetivamente utilizar. Por quê? Porque como muitos de vocês não estão tendo acesso à biblioteca, vocês não vão ter acesso aos livros físicos. Então, desse modo, materiais que sejam digitais, eles seriam mais interessantes. Então, eu resolvi fazer essa mudança. Mas aqueles materiais continuam válidos. Então, caso tenha algum estudante que tenha acesso àquele livro, né, aqueles livros, pode continuar a utilizar sem nenhum problema. A mudança é só para facilitar o acesso de vocês aos materiais. Então, eu encontrei essa apostila aqui, que é uma apostila sobre integrais. Eu achei o conteúdo dela interessante e nós vamos utilizar ela. Eu vou deixar o link para ela na descrição do vídeo. Então, se nós formos aqui para baixo, nós vamos ver que a primeira unidade dessa apostila é uma pequena introdução. Nessa pequena introdução, ele simplesmente vai elencar para vocês algumas informações sobre o desenvolvimento, os primórdios do desenvolvimento do cálculo integral. Quem foram os primeiros cientistas a estudar esse fenômeno, estudar a integração. E aí vocês vão ver que esses dois cientistas é o Isaac Newton, aquele famoso físico inglês, e também o Leibniz. Esses foram os dois cientistas que desenvolveram a noção de cálculo integral. Eles desenvolveram de modo diferente esse fenômeno, então não necessariamente as visões de integração de Newton e do Leibniz sejam iguais, eles, né, são diferentes. O cálculo é diferente, então fazendo uma linkagem em relação àquela primeira parte do vídeo, é, a decodificação de um determinado fenômeno, ela pode até ser diferente. Então você pode chegar na mesma resposta por cálculos diferentes. Só que a lógica por trás ela sempre é a mesma. Então o fenômeno que você descreve é sempre o mesmo. E aí esse fenômeno é a integração. Só que a forma como cada cientista fez o processamento dessa lógica através de um cálculo foi diferente. E aí alguns deles deixaram uma marca maior da matemática, especialmente a do Leibniz. Ele conseguiu formar, vamos dizer assim, a base da noção do cálculo integral moderno como nós estudamos hoje. E ele fez isso por volta de 1675. Então aqui ele criou, né, ele formulou as chamadas dotações que nós utilizamos até hoje, que é esse Szinho alongado e esse dx, né, que também é uma noção do cálculo diferencial, foram formuladas por ele. Então, a ideia do Newton, ela era uma visão mais em termos gráficos, mas ainda assim também igualmente importante para a teoria matemática. Bom, depois dessa pequena introdução, ele começa a situar vocês na ideia de integral e ele começa fazendo isso mostrando as noções de integrais indefinidas. Então, aí aqui, para compreender essa parte, vocês vão precisar ter em mente sempre aquela primeira parte do vídeo. Então, por isso que eu coloquei por isso que eu a coloquei, né? Então, as noções de cálculo de integração indefinidas, ele coloca como sendo uma importante ferramenta, né, para a matemática. E aí ele demonstra como é que esse processo é feito. O que nós vamos entender aqui é a lógica do fenômeno. Então, em nenhum momento nessa primeira parte nós vamos fazer cálculos, entendeu? Então, nós vamos entender qual a lógica por trás desse fenômeno. Então, o que é que nós podemos entender por lógica? Né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma função primitiva, vamos chamar ela de f, e vamos dizer que ela é uma determinada função primitiva qualquer, isso em termos genéricos. E aí ela é uma função primitiva de uma função f de x, um fzinho de x. Então, nesse caso, ele pode estabelecer essa expressão, a função primitiva de x mais uma constante c, é chamada integral indefinida da função f de x, ou seja, da função fzinha de x. E aí ele coloca a chamada dotação.
A dotação é a forma da escrita, como a escrita matemática é feita. Então, você tem um determinado pensamento, uma determinada lógica, que é essa primeira parte aqui. E aí, esse pensamento pode ser expresso através de uma sequência de caracteres, que é chamado de dotação. Então, a dotação são os caracteres que a matemática utiliza. Então, você tem essa dotação correspondente a esse pensamento expressa aqui. Então, quais os elementos que estão por trás, né, dessa representação? Aqui você tem o símbolo de integração. O símbolo de integração ele é um operador, ou seja, ele marca um determinado cálculo. Ele tem a mesma função, é a mesma coisa que o mais, por exemplo. O mais é um operador matemático, ou seja, ele indica uma operação matemática. Nesse caso aqui, a operação de soma. No caso do operador de integral, obviamente, ele indica que uma operação de integração deve ser processada. Então, a mesma coisa que mais, menos, dividir, multiplicar, esses sinaizinhos que são operadores, a mesma coisa significa esse símbolo aqui, que é o símbolo de integração. Bom, aí você tem aqui uma função, né, que ele está representando por f minúsculo de x, né? Essa função é o que ele chama de integrando, ou seja, é a função sobre a qual deve se processar a integração. Então, a integração deve se processar sobre essa função aqui, sobre a função f de x. E aí tem esse dzinho de x. Esse dzinho de x, ele é o mesmo operador lá da diferencial e ele serve nesse caso para identificar qual variável deve ser integrado. Então essa função aqui, ela só tem uma variável, que é x, né? Mas ela poderia ter outras variáveis e aí nesse caso esse dx indica qual deve ser a variável dessa função em que a operação de integração, essa operação aqui, deve ser feita. Nesse caso, essa função só tem uma variável, x, e obviamente a integração dela deve ser feita em relação a essa variável x, portanto, d de x. E aí você tem aqui a função primitiva, que ele chama de função primitiva, a função primitiva, que é o f maiúsculo de x, mais uma constante c. Mais à frente nós vamos entender por que nós acrescentamos essa constante c quando estamos fazendo operações de integração. Mas a ideia por trás disso aqui é que vocês compreendam a lógica por trás da ideia de integração. Nós não estamos fazendo cálculos aqui. Às vezes um estudante olha para essa expressão e aí diz: ai meu Deus, eu não sei resolver essa equação. Mas aqui não tem nenhum cálculo que você precise resolver. Aqui não tem absolutamente nada. Aqui o que a matemática está pedindo para que você faça é simplesmente entender a lógica por trás de um fenômeno. Somente isso. Não existe um cálculo a ser feito aqui. Então, essa expressão, ela não está pedindo isso. Ela não está pedindo para que você faça um determinado cálculo. O objetivo dela aqui no texto é simplesmente para que você entenda a lógica por trás de um fenômeno. E esse fenômeno é a integração. Então, nós não estamos fazendo cálculo ainda, nós estamos só compreendendo fenômenos. Uma outra coisa que é importante na matemática é como você lê as expressões matemáticas. Então, nós temos aqui uma expressão, como nós falamos anteriormente, e aí como é que se lê essa expressão? Então, ele diz o seguinte, ó, essa expressão aqui deve ser lida dessa forma: integral indefinida de f de x, né, f minúsculo de x, em relação a x, ou integral de f de x, f minúsculo de x, em relação a x. Então, é sempre dessa forma que se processa aqui a leitura, né, dessa equação aqui, desses símbolos aqui. Então, toda vez que vocês verem esse símbolo, vocês podem ler esse símbolo dessa maneira. Bom, aí ainda dentro dessa sequência de entendimento da lógica por trás das integrais, associadas às integrais, ele coloca algumas propriedades dessa equação aqui. Então ele sequencia aqui alguns elementos que podem ser algumas deduções, né? Lembrando que a matemática lá era um processo dedutivo,
Então ele coloca aqui algumas deduções que podem ser feitas a partir dessa equação, a partir daquele pensamento. Bom, uma delas, a primeira, é uma muito importante para a nossa compreensão aqui do cálculo de integral. Então, e o que é que ela quer dizer, né? Aqui ele diz, ó, vamos exercitar a nossa leitura das dotações matemáticas. Aqui ele diz que a integral indefinida de f de x em relação a x é igual a f de x maiúsculo, né? F maiúsculo de x mais c, ou seja, a função primitiva. E aí ele diz que isso é equivalente a. Então, ele diz que a derivada, esse símbolozinho aqui, ó, ele significa uma operação de derivada, uma dotação de derivada. Ele diz que aqui deve-se processar uma derivação dessa função primitiva é igual a f minúsculo de x. Então, é igual a essa parte aqui. Então, isso é uma equivalência aqui. Diz que a integral disso é igual a isso daqui. E diz que a derivada, né, da função primitiva é igual ao integrando. Isso quer dizer o quê? Que a operação de derivação ela é o oposto da operação de integração. As integrais também são chamadas de antiderivadas, ou seja, uma operação oposta. Então, a matemática tem esse tipo de operação. Então, a soma ela é o oposto da diferença. Então, quando você soma e quando você diminui, você está fazendo operações inversas. Então, se eu tenho 10 e somei mais 5 e diminuí de 5, isso não saiu do canto, eu não alterei, porque aquelas operações de soma e de diferença, né, de soma e de diminuição, elas se anularam. Do mesmo modo, a multiplicação e a divisão são operações que se anulam. E aqui também a integral ela é uma operação qualquer. E ela também tem uma oposta, que é a derivada. Então é isso que essa propriedade aqui, vamos dizer assim, quer dizer. Ela quer dizer que a integração de uma função, né? Se você fez a integral de uma determinada função e você obteve uma função primitiva e derivou essa função primitiva, você vai voltar para o integrando, ou seja, você vai voltar para o fzinho de x, que é o que ele está colocando aqui. Então, é, essa propriedade estabelece, vamos dizer assim, a integração como uma operação oposta à derivação. Essa noção é muito importante para a nossa compreensão aqui do cálculo integral e é importante se tê-la em mente, é importante vocês ficarem com essa ideia fixada na cabeça de vocês de que a derivação e integração são operações opostas. Bom, e aí aqui na propriedade 2, ele coloca o seguinte, né, ele coloca que a integral indefinida de f minúsculo de x em relação a x representa uma família de funções, ou seja, um conjunto de todas as funções primitivas, o conjunto de todas as primitivas da função integrando, ou seja, ele é essa operação aqui, que é a integral de f minúsculo de x, vai nos fornecer toda a família de funções. Ela não vai oferecer uma função específica, ela vai oferecer um conjunto de funções que são o conjunto de todas as primitivas da função f minúsculo de x. É por isso que nós vamos acrescentar esse c aqui, ó. Entendeu? Então esse c é uma determinada constante, é chamado constante de integração, e ele pode representar qualquer número real. Então, se nós tivéssemos aqui o f maiúsculo de x mais 1, nós teríamos uma função. Se nós tivéssemos o f de x mais 2, nós teríamos outras. E assim nós teríamos o conjunto, né, de funções primitivas da função integrando, ou seja, do fzinho de x, do f minúsculo de x. Entendeu? Então, essa propriedade aqui, ela nos força a, sempre que fizermos uma operação de integração, acrescentarmos esse c aqui, porque esse c representa exatamente essa propriedade. Quando você faz uma operação de integração indefinida, você não vai obter uma função específica.
você vai obter um conjunto de funções que representam todas as funções primitivas daquela função que você integrou. Isso aqui é uma diferença, né, importante do cálculo integral e do cálculo diferencial. No cálculo diferencial, você sempre vai obter uma função específica. Mas quando você faz a operação inversa, que é quando você faz a integração, isso não necessariamente vai acontecer. Não necessariamente não, isso não vai acontecer, né, no cálculo de operações indefinidas, né, de integrais indefinidas. Então, você vai obter um conjunto de funções, não uma função específica. Então, é uma diferença importante também, né, do cálculo de integração e do cálculo de derivação que vocês já estão habituados com os cursos anteriores. Bom, a terceira propriedade aqui, a terceira dedução que nós podemos fazer a partir dessa equação aqui, a partir dessa expressão. Nós temos o seguinte, ó, que aqui o que é que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que a derivada da integral de f de x em relação a x, e essa derivada é feita em relação a x, é igual a... Aí ele diz, ó, a derivada, né, da função primitiva, ou seja, do f maiúsculo de x mais c, né, em relação a x. Então, isso é equivalente a isso. Aqui ele simplesmente substituiu, né? Se ele tem aqui, ó, a, a integral indefinida de f de x em relação a x é igual a isso, né? Aí aqui ele substituiu, ó, ele substituiu a integral pela função primitiva aqui dentro, né? E aí ele vai desenvolvendo algumas deduções. Aí ele diz que isso é igual a... Bom, aqui ele faz, né? Ele retira aqui esse c, porque a derivada de uma determinada constante em relação ao x vai ser zero. Então, ele já retira aqui. E aí ele diz que só fica essa parte, né? Então, a derivada do f maiúsculo de x em relação a x é igual ao f' de x. Aqui é só uma dotação diferente. Aqui é a mesma coisa, só que com dotações diferentes. Não tem nenhuma diferença entre essas operações a não ser a dotação delas. E aí ele diz que isso é igual à derivada dessa função primitiva, que é igual ao integrando. Entendeu? Então, aqui ele basicamente reforça a ideia de que a operação de derivada é oposta à operação de integração. Então, essa primeira parte né, da nossa videoaula, ela não tratou de nenhum aspecto relacionado a cálculo ainda. Nós estamos só compreendendo a lógica. Então, mais uma vez, fazendo o link com aquela primeira parte da aula, o pensamento matemático, a lógica matemática, um método matemático está associado a dois fenômenos, a duas etapas. A primeira é a compreensão da lógica e depois expressar essa lógica através de cálculos. Então nós não fizemos essa segunda parte ainda até agora. Nós só estamos buscando entender a lógica por trás do processo da integração. Então, e essa é uma parte, né, muito importante, porque sem ela nós não vamos conseguir entender o que é integral. Nós só vamos, né, se nós conseguirmos entender só o cálculo, nós vamos simplesmente processar um cálculo sem saber o que ele significa. Então, para a compreensão precisa da matemática, você precisa ter um domínio das duas etapas. Não só entender a lógica, mas também como entender o cálculo. E aí, como eu disse, até agora nós não tratamos do cálculo integral ainda. Nós só compreendemos, nós só estudamos a lógica por trás do processo de integração. E aí, seguindo aqui na nossa apostila, ele coloca alguns exemplos. Esses exemplos já é uma expressão do cálculo. Então, ele já demonstra como aquele cálculo é feito, como aquela lógica é feita. Nós vamos ver aqui os dois primeiros casos, né? Nós não vamos entrar nesses exemplos, nós não vamos entrar em detalhes ainda, porque nós ainda precisamos, para ter uma compreensão precisa desses exemplos, nós precisamos entender de forma mais profunda, né, o cálculo integral, que é essa segunda parte que eu sempre falo. Então, o cálculo integral, nós ainda não estudamos essa parte. Então, nós ainda vamos ver como fazemos o cálculo. Mas aqui ele já antecipa alguns exemplos,
né, para que a gente já possa situar e comparar, né, comparar não, aplicar essas propriedades a um exemplo, a uma função mais específica. Então, por exemplo, ele tem nesse exemplo 1 aqui uma determinada operação. Então, ele diz aqui, né, a diferencial, né, da função seno de x em relação a x vai ser igual ao cosseno de x. Bom, se a diferencial dessa função, a derivada dessa função aqui, seno de x é igual ao cosseno de x, por essas propriedades que nós estudamos aqui, especialmente a 1 e a 3, nós podemos estabelecer o seguinte, que a integral do cosseno de x deve ser igual ao seno de x mais c. Entendeu? Então, ele aplica essas noções aqui, né, a esse cálculo. Então, olha, se você... eu não preciso ainda fazer o cálculo em si, né? Eu estou fazendo essas deduções baseadas só na lógica. Então, lembrando que a matemática é um processo dedutivo. Então, eu estou fazendo uma dedução de um determinado aspecto. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, se a derivada dessa função seno de x em relação a x é igual ao cosseno de x, né? A derivada do seno de x em relação a x é igual ao cosseno de x. Bom, se isso é verdade e isso aqui é válido, então a integral do cosseno de x em relação a x vai ser igual ao seno de x mais c. Então, eu estou utilizando essas lógicas aqui. Aí ele coloca um outro exemplo, baseado aqui dessa vez em uma função polinomial. Ele diz que a derivada de x à quarta em relação a x é igual a 4x ao cubo. Bom, uma vez que isso seja verdade e essas afirmações aqui são válidas, então a integral de 4x ao cubo em relação a x é igual a x à quarta mais c. Então, e aí ele segue, né, nesses outros exemplos, basicamente na mesma lógica. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Eu ainda não tenho todos os materiais necessários para fazer as demonstrações dos cálculos, então essa primeira parte, mais introdutória, ela vai ficar por aqui, e quando for na semana que vem nós vamos retomar com as propriedades das integrais indefinidas. Então ele vai apresentar uma sequência de propriedades, né, e nós vamos estudá-las na semana que vem. Até lá, então.